22 milhões de reais. Era o valor exato que meu filho havia deixado quando faleceu. E foi exatamente essa quantia que Camila Andrade exigiu no velório, usando um vestido preto justo demais para a ocasião e saltos que ecoavam pela capela como marteladas no silêncio sagrado. A mesma mulher que havia abandonado meu filho há 10 anos, quando ele mais precisou dela, agora aparecia no funeral dele, reivindicando uma herança que jamais mereceu. Mas o que aconteceu naquele momento mudou tudo e revelou o verdadeiro caráter de cada pessoa presente na capela. Uma batalha começaria ali mesmo, diante do caixão do meu filho, e ela jamais imaginou que encontraria um adversário que havia passado 10 anos se preparando para esse momento. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era uma tarde cinzenta de março quando as portas da Capela São Vicente se abriram pela última vez para receber meu filho Ricardo. Eu, Paulo Ferreira, 58 anos, viúvo há 15 anos, jamais imaginei que enterraria meu único filho aos 35 anos de idade. O câncer havia vencido depois de 10 anos de uma batalha que começou logo após seu casamento com Camila. O aroma das flores brancas preenchia cada canto da capela. Rosas, lírios e crisântemos formavam uma barreira perfumada ao redor do caixão de mogno, que eu havia escolhido pessoalmente. Ricardo sempre disse que gostava de madeira natural. Dizia que tinha cheiro de casa de avô. Agora esse seria seu último descanso. Eu estava na primeira fileira, vestindo o terno azul marinho que havia comprado especificamente para essa ocasião. Nunca pensei que aos 58 anos estaria escolhendo roupas para enterrar meu próprio filho. Ao meu lado, o Dr. Henrique Sampaio, nosso advogado de família há 20 anos, segurava uma pasta discreta. Ele sabia que esse dia chegaria e havia preparado tudo conforme Ricardo pediu. Os amigos de Ricardo ocupavam as primeiras fileiras. Marcos, seu sócio na empresa de tecnologia, estava visivelmente abalado. Eles haviam construído juntos uma startup que desenvolveu um aplicativo revolucionário para a gestão hospitalar. O sucesso veio nos últimos 3 anos, quando Ricardo já estava debilitado pela doença. Mas ele continuou trabalhando da cama do hospital, determinado a deixar algo de valor. O padre José havia acabado de concluir as palavras finais, quando ouviu o som inconfundível de saltos altos contra o piso de mármore da capela. O barulho cortou o silêncio respeitoso como uma lâmina, fazendo com que todas as cabeças se voltassem em direção à entrada. E lá estava ela, Camila Andrade, agora usando o sobrenome Silva do atual marido. Atravessou o corredor central com uma confiança que beirava o desrespeito. Seu vestido preto de grife abraçava suas curvas de forma calculada, e seus cabelos loiros estavam impecavelmente arrumados. Ela não parecia uma mulher em luto. Parecia uma executiva chegando a uma reunião de negócios. "Desculpem a interrupção", disse ela, sua voz ecoando pela capela silenciosa. "Mas preciso esclarecer uma situação importante antes que este funeral prossiga." Suas palavras eram claras e ensaiadas, como se ela tivesse praticado esse momento várias vezes no espelho. Senti meu coração acelerar, não de dor, mas de uma raiva controlada que havia aprendido a dominar nos últimos 10 anos. Camila havia desaparecido completamente da vida de Ricardo quando ele mais precisou dela. Agora aparecia no momento em que ele não podia mais se defender. "Como esposa legal de Ricardo Ferreira", continuou Camila, erguendo o queixo com uma arrogância que me gelou o sangue, "venho reivindicar os 22 milhões de reais que meu marido deixou. Sei que alguns de vocês podem achar isso inadequado, mas a lei é clara sobre os direitos conjugais." Um murmúrio de choque percorreu a capela. Dona Mercedes, nossa vizinha há 20 anos, sussurrou: "Que descaramento alto o suficiente para que todos ouvissem." O jovem advogado ao lado de Camila, aparentava ter menos de 30 anos, remexia nervosamente uma pasta azul, claramente desconfortável com a situação. Eu permaneci imóvel, os olhos fixos no caixão do meu filho. A placa dourada brilhava suavemente com seu nome completo: Ricardo Ferreira, nascido em 17 de agosto de 1988.
falecido em 15 de março de 2024. 35 anos de vida, 10 dos quais ele passou lutando contra uma doença devastadora, sozinho, abandonado pela mulher que agora vinha cobrar uma dívida que jamais existiu. Lentamente, me levantei da primeira fileira. Meus joelhos estalaram levemente. Os 58 anos pesavam nas articulações, mas minha coluna permaneceu reta. Virei-me para encarar Camila pela primeira vez em 10 anos. Ela não havia mudado muito fisicamente, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma frieza calculista que não existia quando ela e Ricardo se casaram. Camila, disse eu, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Você não é esposa do meu filho há 10 anos. As palavras fluíram naturalmente, como se eu tivesse ensaiado essa resposta durante uma década, e talvez tivesse. O divórcio nunca foi finalizado. Retrucou ela rapidamente como se estivesse esperando exatamente essa contestação. Temos direitos legais que precisam ser respeitados. Foi então que Dr. Henrique se levantou ao meu lado, sua pasta já aberta em suas mãos experientes. Ele era um homem baixo e robusto, com cabelos grisalhos e óculos que sempre escorregavam para a ponta do nariz quando ele estava concentrado. Havia representado minha família através de momentos difíceis, incluindo o inventário da minha falecida esposa 15 anos atrás. Na verdade, disse Dr. Henrique, sua voz ecoando com a autoridade de décadas de experiência jurídica. O divórcio foi finalizado há exatos 9 anos e 4 meses. Ele retirou um documento da pasta. O papel oficial com o selo do cartório claramente visível mesmo à distância. Além disso, continuou ele, caminhando alguns passos em direção ao centro da capela, no acordo de divórcio, a senhora renunciou expressamente a qualquer direito sobre bens futuros adquiridos pelo senhor Ricardo Ferreira. Esta renuncia foi registrada em cartório e tem força legal plena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pude ver o rosto de Camila mudando de cor, o bronzeado artificial não conseguindo esconder o rubor de embaraçamento que subia por seu pescoço. Seu jovem advogado sussurrou algo em seu ouvido, mas ela o ignorou completamente. Isso é impossível, disse ela, mas sua voz havia perdido a confiança anterior. Eu tenho direitos. Eu era casada com ele por 3 anos antes da doença aparecer. 3 anos durante os quais a senhora acumulou dívidas significativas usando o nome e o crédito do meu cliente, respondeu Dr. Henrique secamente. Dívidas que, aliás, foram quitadas pelo senhor Ricardo como parte do acordo de divórcio, em troca da renúncia total a direitos futuros. Camila olhou ao redor da capela, como se esperasse que alguém viesse em sua defesa. Mas os rostos que a encaravam mostravam uma mistura de constrangimento e reprovação. Essas pessoas conheciam a verdadeira história. Elas haviam acompanhado Ricardo durante sua batalha contra o câncer. Haviam visto como ele definhou sozinho, enquanto ela refazia sua vida com outro homem. Marcos, o sócio de Ricardo, se levantou de sua cadeira. Era um homem alto e magro, com barba cuidadosamente aparada, e óculos de armação grossa. Sua voz tremeu levemente quando ele falou. Camila, você não esteve aqui. Você não viu o Ricardo perdendo peso até ficar só pele e osso. Você não segurou a mão dele durante as sessões de quimioterapia que duravam 8 horas seguidas. Você não dormiu no hospital, acrescentou o Dr. Miranda, o oncologista que havia tratado o Ricardo durante todos esses anos. Você não esteve aqui quando ele precisou de uma pessoa para lembrar-lhe de tomar os medicamentos, para cozinhar comida que ele conseguisse engolir, para dirigir até o hospital porque ele estava fraco demais para dirigir sozinho. E você certamente não esteve aqui, disse eu, minha voz ganhando força a cada palavra, quando meu filho chorou no meu ombro, porque a mulher que ele amava o havia abandonado no momento em que mais precisava dela. Você não viu ele perdendo não apenas a saúde, mas também a vontade de lutar, porque a pessoa em quem ele mais confiava simplesmente desapareceu. Camila tentou interromper, mas eu continuei. Você não esteve aqui quando ele passou noites inteiras vomitando por causa da quimioterapia. Você não limpou o sangue quando ele tossia tanto que machucava a garganta.
Você não segurou a cabeça dele quando ele chorava de dor e pedia para que tudo acabasse logo. Mas eu estou aqui agora, disse ela, tentando recuperar o controle da situação. Estou aqui para honrar a memória dele e cuidar do que ele deixou. Você está aqui pelo dinheiro, respondeu Dr. Henrique friamente. E isso está documentado. Ele abriu novamente sua pasta e retirou outro documento. Na semana passada, a senhora contatou 3 escritórios de advocacia diferentes perguntando sobre os procedimentos para contestar testamentos de ex-cônjuges falecidos. Temos cópias dos e-mails que a senhora enviou. O constrangimento no rosto de Camila era evidente agora. Suas bochechas estavam vermelhas e ela apertava a bolsa de couro com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. O jovem advogado ao seu lado parecia querer desaparecer dentro do próprio terno. Além disso, continuou o Dr. Henrique, o testamento do Sr. Ricardo é muito claro e específico. Ele foi atualizado há 6 meses, quando ele ainda tinha plena capacidade mental, conforme atestado por 2 médicos independentes e filmado em vídeo para evitar exatamente este tipo de situação. Filmado? Perguntou Camila, sua voz agora mais fraca. Filmado, confirmei. Ricardo sabia que você poderia aparecer. Ele me disse que você sempre teve um bom timing para chegar quando havia algo valioso em jogo. Foi nesse momento que a situação tomou uma direção que nem eu esperava. A porta lateral da capela se abriu e entrou um homem que eu não reconheci inicialmente. Era alto, bem vestido, com cabelos escuros e uma expressão extremamente desconfortável no rosto. Camila se virou e, ao vê-lo, empalideceu completamente. Rodrigo, sussurrou ela. O que você está fazendo aqui? Vim buscar minha esposa, disse Rodrigo com uma voz grave que ecoou pela capela. E vim esclarecer algumas coisas que vocês precisam saber sobre ela. Rodrigo Silva era claramente o atual marido de Camila. Pela forma como ela reagiu à sua presença, ficou óbvio que ela não esperava vê-lo ali. Ele caminhou até o centro da capela com passos firmes, parando a uma distância respeitosa do caixão, antes de se virar para encarar todos os presentes. Meu nome é Rodrigo Silva e sou casado com Camila há 7 anos, disse ele, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Vim aqui porque descobri ontem que minha esposa não me contou a verdade sobre muitas coisas, incluindo o fato de que ela planejava vir a este funeral não para prestar suas últimas homenagens, mas para tentar tomar dinheiro que não lhe pertence. Camila tentou se aproximar dele, mas Rodrigo levantou a mão, pedindo que ela mantivesse distância. Ontem à noite, continuou ele, encontrei em seu computador pessoal toda a pesquisa que ela fez sobre heranças e direitos conjugais. Encontrei também as conversas que ela teve com advogados, perguntando especificamente sobre como contestar testamentos quando existe um patrimônio significativo envolvido. O silêncio na capela era absoluto. Até mesmo as crianças pequenas que haviam acompanhado seus pais ao funeral pareciam entender a gravidade do momento. Rodrigo continuou, sua voz ficando mais firme a cada palavra. Mas o que mais me chocou, disse ele, foi descobrir que ela tem feito isso antes. Quando seu primeiro marido, anterior ao Ricardo, faleceu há 15 anos, ela também tentou contestar o testamento dele, mesmo tendo sido deixada fora por motivos que agora compreendo perfeitamente. Camila finalmente encontrou sua voz. Rodrigo, você não entende. Eu tenho direitos legais. Eu fui casada com o Ricardo por 3 anos. 3 anos durante os quais você acumulou R$58 mil em dívidas de cartão de crédito comprando roupas e joias, retrucou Rodrigo. 3 anos durante os quais você nunca trabalhou um dia sequer, vivendo inteiramente à custa dele. Dr. Henrique aproveitou o momento para acrescentar. E 3 anos durante os quais ela tentou convencer o Sr. Ricardo a fazer investimentos arriscados que teriam colocado em risco a empresa que ele estava construindo com muito esforço. Rodrigo olhou diretamente para Camila, sua expressão misturando decepção com determinação. Eu vim aqui hoje para me desculpar em nome da minha família pelo comportamento da minha esposa, disse ele, e para deixar claro que eu não apoio nem concordo com essas tentativas de se aproveitar da morte de um homem bom. Além disso, continuou ele,
retirando um envelope do bolso interno do paletó. Vim entregar isto pessoalmente ao senhor Paulo Ferreira. Ele caminhou até mim e estendeu o envelope. Com mãos ligeiramente trêmulas, abri-o e encontrei uma carta manuscrita. Era a caligrafia de Ricardo, inconfundível depois de tantos anos vendo-o escrever desde criança. Papai, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que eu já parti e que Camila apareceu tentando tomar o que construí. Eu sabia que ela faria isso. Por favor, entregue esta carta para o marido dela. Ele merece saber quem realmente é a mulher com quem se casou. Olhei para Rodrigo com perplexidade. Como você conseguiu esta carta? Ricardo me enviou há 6 meses, respondeu ele, sua voz carregada de emoção. Ele descobriu onde eu trabalhava e me procurou. Nós nos encontramos algumas vezes para conversar sobre Camila. O choque no rosto de Camila era evidente. Ela claramente não fazia ideia de que Ricardo havia contatado seu atual marido. Rodrigo continuou. Ricardo me contou toda a verdade sobre como ela o abandonou. Me mostrou documentos, fotos, registros médicos. Ele queria que eu soubesse exatamente quem era a mulher com quem eu estava casado. Por que ele faria isso? Perguntou Camila, sua voz agora mais fraca e defensiva. Porque ele se preocupava comigo, respondeu Rodrigo simplesmente. Mesmo doente, mesmo magoado pelo que você fez com ele, Ricardo ainda tinha compaixão suficiente para tentar proteger outro homem de passar pelo que ele passou. Rodrigo se virou para o resto da congregação. Ricardo me mostrou como Camila tentou vender a aliança de casamento deles para pagar dívidas de cartão de crédito. Me mostrou como ela esvaziou a conta conjunta do casal 3 dias antes de pedir o divórcio. Me mostrou os e-mails onde ela pedia dinheiro emprestado para ele mesmo, depois de já estar vivendo com outro homem. E me mostrou, continuou ele, sua voz engrossando de emoção, fotos dele no hospital, sozinho, sem nenhuma visita, enquanto ela postava fotos de viagens românticas nas redes sociais. Camila tentou se defender. Eu não podia lidar com a doença dele. Eu era muito jovem. Não sabia como ajudar. Você tinha 28 anos, disse eu firmemente. Idade suficiente para fazer votos matrimoniais prometendo estar presente na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Idade suficiente, acrescentou Marcos, para se casar com outro homem apenas 2 meses após pedir o divórcio do Ricardo. Rodrigo balançou a cabeça com tristeza. Ontem à noite, depois de descobrir sobre este plano dela de vir ao funeral, eu também descobri que ela escondeu de mim a existência de uma dívida de 80 mil reais que ela contraiu durante nosso casamento. Dinheiro que ela gastou sem o meu conhecimento. O constrangimento de Camila era palpável agora. Ela olhou ao redor da capela, como se procurasse uma saída, mas todas as faces mostravam a mesma expressão de reprovação e decepção. Eu quero me separar dela, disse Rodrigo, sua declaração ecoando pela capela silenciosa. E vim aqui hoje para me certificar de que ela não conseguisse roubar dinheiro de uma família que já sofreu o suficiente. Foi nesse momento que Dr. Henrique se aproximou do púlpito e pediu permissão ao padre para fazer um anúncio oficial. Com a permissão de todos os presentes, disse ele, gostaria de ler alguns trechos do testamento do Sr. Ricardo Ferreira, para que não haja nenhuma dúvida sobre suas intenções finais. Ele abriu um documento oficial com selo e assinatura reconhecida e começou a ler. Eu, Ricardo Ferreira, em pleno uso de minhas faculdades mentais e sem qualquer coerção externa, declaro que deixo a totalidade de meus bens, incluindo 22 milhões de reais em dinheiro, ações da empresa Ferreira em Sampaio Tecnologia, imóveis e investimentos diversos, para meu pai, Paulo Ferreira. Declaro expressamente, continuou Dr. Henrique, que minha ex-esposa Camila Andrade não deve receber nenhum centavo de minha herança, pois ela me abandonou no momento em que mais precisei de apoio e nunca demonstrou qualquer interesse genuíno em meu bem-estar, apenas interesse financeiro, quando descobriu o valor de meus bens. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos soluços contidos de algumas pessoas presentes.
Eu mesmo senti os olhos marejarem, não apenas pela dor da perda, mas pelo amor e pela proteção que meu filho havia demonstrado mesmo em seus momentos finais. Além disso, prosseguiu o Dr. Henrique, o Sr. Ricardo deixou instruções específicas para que, caso sua ex-esposa tentasse contestar este testamento, fossem divulgados publicamente os registros de suas tentativas anteriores de se beneficiar financeiramente da morte ou doença de outros. Camila empalideceu ainda mais se isso era possível. Que registros? Perguntou ela, sua voz quase inaudível. Os registros, disse Dr. Henrique, retirando outra pasta de sua maleta, mostram que a senhora tentou fazer alegações similares contra a família de seu primeiro marido quando ele faleceu. Mostra também que a senhora processou um namorado anterior por pensão alimentícia, alegando falsamente ter engravidado dele. E mostra, acrescentou ele, que a senhora contatou um investigador particular para descobrir o valor exato dos bens do Sr. Ricardo, apenas uma semana após descobrir que ele estava doente novamente. Rodrigo balançou a cabeça com desgosto. Eu não sabia de nada disso, murmurou ele. Absolutamente nada. A situação estava claramente ficando insuportável para Camila. Ela tentou mais uma vez recuperar o controle. Vocês estão inventando essas coisas para me difamar. Eu tenho direitos e vou lutar por eles nos tribunais. Foi então que Dr. Henrique sorriu pela primeira vez desde que chegara à capela. Na verdade, senhora Camila, a senhora não pode fazer isso. O que quer dizer? Perguntou ela confusa. O Sr. Ricardo incluiu uma cláusula muito específica em seu testamento, explicou o advogado. Caso a senhora tentasse contestar as disposições testamentárias, ela seria automaticamente responsável por pagar todas as custas judiciais da defesa, além de uma multa de R$100 mil por tentativa de apropriação indevida. Isso é legal? Perguntou o jovem advogado de Camila, falando pela primeira vez durante todo o confronto. Perfeitamente legal, confirmou o Dr. Henrique. E mais, caso a senhora persistisse em tentativas legais infundadas, o testamento especifica que os registros de sua conduta anterior seriam enviados para o Ministério Público para investigação de possível estelionato. O jovem advogado imediatamente guardou seus documentos e sussurrou algo no ouvido de Camila. Era evidente que ele estava aconselhando-a a desistir imediatamente de qualquer ação legal. Camila olhou ao redor da capela mais uma vez, como se ainda esperasse encontrar algum apoio. Alguma pessoa que acreditasse em sua versão dos fatos. Mas os rostos que a encaravam mostravam apenas reprovação e constrangimento. Vocês não me conhecem, disse Camila, tentando uma última tentativa de ganhar simpatia. Vocês não sabem pelo que passei, como foi difícil para mim também. Foi então que Dona Mercedes, nossa vizinha de 70 anos, se levantou lentamente de sua cadeira. Ela era uma mulher pequena, mas com uma postura que impunha respeito. Tinha sido professora por 40 anos antes de se aposentar, e sua voz mantinha a autoridade de décadas lidando com jovens tentando enganá-la. Nós conhecemos você sim, Camila, disse Dona Mercedes, sua voz firme apesar da idade. Eu morava na casa ao lado quando você era casada com o Ricardo. Eu vi você saindo de casa para visitar amigas, enquanto ele estava fazendo quimioterapia. Eu vi, continuou ela, você recebendo outros homens em casa quando o Ricardo estava internado no hospital. Eu vi você vendendo os móveis dele enquanto ele estava focado demais no tratamento para perceber. E eu vi, concluiu Dona Mercedes, você partindo para sempre em um carro novo que você comprou com o dinheiro da conta conjunta que vocês tinham. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila não tinha mais argumentos, não tinha mais defesas. A verdade estava exposta diante de todos, nua e crua. Rodrigo se aproximou de Camila e, com uma voz triste mas firme, disse: Quando chegarmos em casa, você pode fazer suas malas. Eu já contatei um advogado para iniciar o processo de divórcio. Rodrigo, por favor, suplicou Camila. Nós podemos conversar sobre isso. Eu posso explicar tudo. Não há nada para explicar, respondeu ele. Ricardo me mostrou documentos que comprovam tudo o que as pessoas aqui disseram.
Eu apenas não queria acreditar que a mulher com quem me casei fosse capaz disso. Ele se virou para mim e estendeu a mão. Senhor Paulo, eu sinto muito pela sua perda. Seu filho era um homem bom, e eu lamento profundamente que ele tenha passado por tudo isso. Apertei sua mão com sincera gratidão. Obrigado, Rodrigo, e obrigado por vir aqui hoje. Ricardo ficaria feliz em saber que você tomou a decisão correta. Camila fez mais uma tentativa desesperada. Paulo, você me conhece há anos. Você sabe que eu amava o Ricardo. Olhei diretamente nos olhos dela pela primeira vez em 10 anos. Camila, você amava o dinheiro do Ricardo. Se você realmente o amasse, teria ficado ao lado dele quando ele precisou. O amor verdadeiro não abandona uma pessoa doente. O amor verdadeiro, continuei, não esvazia contas bancárias e desaparece no meio da noite. O amor verdadeiro não volta apenas quando descobre que há uma herança em jogo. Camila tentou responder, mas as palavras não saíram. Ela olhou para o caixão do meu filho, depois para mim, depois para Rodrigo e, finalmente, para o chão. A realidade finalmente havia chegado até ela. Não havia como escapar das consequências de suas ações. O padre José, que havia assistido a toda a situação com paciência e compostura, finalmente se pronunciou. Eu acho que seria melhor se continuássemos com a cerimônia de despedida. Este é um momento para honrarmos a memória de Ricardo, não para discutirmos questões legais. Camila e seu jovem advogado se dirigiram discretamente para a saída. Rodrigo a acompanhou, mas antes de sair, ele se virou mais uma vez para mim. Senhor Paulo, disse ele, Ricardo me pediu para entregar isto ao senhor apenas depois que tudo estivesse resolvido. Ele me entregou um pequeno envelope lacrado. Dentro havia uma chave e um endereço que eu não reconheci. Uma nota dizia: Papai, este é meu último presente para o senhor. A casa no lago que sempre sonhamos em ter. Lágrimas finalmente rolaram pelos meus olhos. Durante 10 anos cuidando do meu filho doente, eu raramente havia me permitido chorar. Sempre precisei ser forte. Sempre precisei ser o rochedo em que ele podia se apoiar. Agora, segurando a chave da casa dos nossos sonhos, permiti-me sentir toda a emoção que havia reprimido. Marcos se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Paulo, Ricardo comprou essa casa há 6 meses, quando soube que não ia melhorar. Ele disse que queria que você tivesse um lugar tranquilo para se curar depois que ele partisse. A cerimônia continuou, mas agora com um clima completamente diferente. As pessoas se concentraram em compartilhar memórias boas do Ricardo. Histórias de sua generosidade, de sua inteligência, de sua perseverança durante os anos difíceis. Dr. Miranda falou sobre como Ricardo nunca perdeu o bom humor, mesmo durante os tratamentos mais difíceis. Ele sempre encontrava uma maneira de fazer os outros pacientes rirem, disse o médico. Ele distribuía chocolates para as crianças na enfermaria oncológica e sempre perguntava sobre os filhos e netos dos enfermeiros. Marcos compartilhou como Ricardo havia insistido em continuar trabalhando mesmo quando estava muito fraco. Ele dizia que sua mente ainda funcionava perfeitamente. Então, por que desperdiçar isso? Ele desenvolveu algumas das funcionalidades mais inovadoras do nosso aplicativo durante as sessões de quimioterapia. E o melhor, acrescentou Marcos, é que ele fez questão de que todos os funcionários da empresa recebessem participação nos lucros. Mesmo sabendo que estava morrendo, ele queria garantir que as pessoas que trabalharam com ele fossem recompensadas. Dona Mercedes também quis falar. Ricardo sempre foi um menino especial. Mesmo pequeno, ele ajudava os vizinhos idosos com as compras. Quando ficou doente, continuou mandando comida pronta para mim e para o seu José toda semana. E quando eu quebrei a perna no ano passado, continuou ela, Ricardo contratou uma enfermeira particular para cuidar de mim durante a recuperação. Ele disse que eu era como uma segunda avó para ele. Essas histórias pintaram o retrato de um homem que, apesar de ter sofrido abandono e traição, nunca perdeu sua humanidade nem sua generosidade. Após a cerimônia na capela, seguimos para o cemitério. O cortejo foi maior do que eu esperava. Pelo menos 60 carros acompanharam o percurso até o cemitério São João Batista.
Ricardo havia tocado muitas vidas durante seus 35 anos, especialmente nos últimos anos quando sua empresa começou a ajudar hospitais em todo o país. No cemitério, enquanto o caixão era baixado, olhei ao redor e vi faces genuinamente tristes. Estas eram pessoas que realmente conheciam meu filho, que o respeitavam e admiravam. Não havia lugar nesse grupo para oportunistas ou interesseiros. Depois que todos se despediram, fiquei sozinho ao lado da sepultura por alguns minutos. Falei com Ricardo como se ele ainda pudesse me ouvir. Filho, você se protegeu bem. Você previu tudo e preparou tudo. Estou orgulhoso de você. O vento balançava suavemente as flores sobre o túmulo. Era como se a natureza estivesse oferecendo seu próprio adeus. Coloquei minha mão sobre a terra fresca e prometi: vou cuidar do seu legado. Vou fazer a diferença que você queria fazer. 3 dias após o funeral, fui visitar a casa no lago que Ricardo havia comprado para mim. O endereço me levou a uma pequena cidade chamada Águas Claras, cerca de 2 horas de viagem de São Paulo. A propriedade ficava em uma rua tranquila, cercada por árvores centenárias e com vista direta para um lago de águas cristalinas. A casa era exatamente como eu sempre havia sonhado. 2 quartos, uma sala ampla com lareira, cozinha integrada e uma varanda que se estendia sobre a água. Ricardo conhecia meus gostos melhor do que eu mesmo. Durante anos, sempre que passávamos perto de lagos durante nossas viagens, eu comentava como seria bom ter um lugar assim para relaxar. Dentro da casa, encontrei mais surpresas. Ricardo havia deixado uma carta sobre a mesa da cozinha, junto com um álbum de fotos que eu não conhecia. A carta explicava que ele havia passado muitas tardes nesta casa durante seus últimos meses, planejando como ela seria o refúgio perfeito para minha aposentadoria. Papai, dizia a carta, sei que você sacrificou sua própria vida para cuidar de mim nos últimos 10 anos. Você vendeu sua casa maior, deixou seu trabalho como engenheiro, dedicou cada minuto do seu tempo para me ajudar a lutar contra esta doença. Agora quero que você viva para você mesmo. O álbum de fotos mostrava Ricardo visitando a propriedade em diferentes estações. Havia fotos dele pescando no lago, lendo na varanda, até mesmo cozinhando na cozinha. Em algumas fotos, ele estava visivelmente fraco por causa do tratamento, mas seu sorriso era genuíno. Era evidente que este lugar lhe trazia paz. Na última página do álbum, havia uma foto de nós dois de alguns anos atrás, quando Ricardo ainda estava relativamente bem. Estávamos pescando em um lago durante uma viagem, e ambos estávamos rindo de algo que não conseguia mais lembrar. Abaixo da foto, ele havia escrito: para que tenhamos muitas memórias assim, mesmo que eu não esteja fisicamente presente. Passei o resto da tarde explorando a propriedade. Havia um pequeno pier de madeira onde Ricardo havia deixado um barco de pesca. No jardim, descobri que ele havia plantado um ipê amarelo, minha árvore favorita, que provavelmente floresceria na próxima primavera. À noite, acendi a lareira e me sentei na poltrona que ele havia escolhido especialmente para mim. Era incrivelmente confortável, do tamanho e altura perfeitos. Mesmo em seus últimos dias, Ricardo estava pensando em cada detalhe que me traria conforto. Durante os dias seguintes, comecei a organizar os negócios que Ricardo havia deixado. A empresa Ferreira em Sampaio Tecnologia estava funcionando perfeitamente sob a administração de Marcos, mas eu precisava entender todos os aspectos financeiros da herança. Dr. Henrique marcou uma reunião em seu escritório para me explicar todos os detalhes. Além dos 22 milhões em dinheiro e investimentos, Ricardo possuía 40% da empresa, que estava avaliada em mais de 50 milhões de reais. Havia também 3 imóveis, um apartamento no centro de São Paulo, uma casa na praia e, claro, a casa do lago. Ricardo foi muito meticuloso, explicou o Dr. Henrique. Ele organizou tudo de forma que você não precisasse se preocupar com detalhes burocráticos. Todas as contas estão automatizadas, todos os investimentos estão com gestores competentes e a parte dele na empresa continua gerando dividendos mensais. Mas há algo mais, continuou o advogado,
abrindo uma pasta diferente. Ricardo estabeleceu uma fundação em seu nome, com 5 milhões de reais dedicados a ajudar famílias que estão enfrentando o câncer. Ele nomeou você como presidente da fundação, mas deixou claro que você só deve aceitar o cargo se realmente quiser. A ideia da fundação me emocionou profundamente. Durante todos os anos cuidando do Ricardo, vi muitas famílias enfrentando não apenas a doença, mas também dificuldades financeiras enormes. Tratamentos de câncer são caros, e muitas pessoas não têm recursos para arcar com todos os custos. Como funcionaria essa fundação? Perguntei. Ricardo deixou um plano detalhado, respondeu Dr. Henrique. A fundação forneceria ajuda financeira para tratamentos, medicamentos, transporte para hospitais especializados e até mesmo apoio para famílias que precisam se afastar do trabalho para cuidar de parentes doentes. Ele também incluiu um programa de bolsas de estudo para filhos de pacientes oncológicos e financiamento para pesquisas de novos tratamentos em universidades brasileiras. Era um projeto ambicioso, mas com 5 milhões de reais bem administrados, seria possível ajudar centenas de famílias todos os anos. Ricardo havia transformado seu sofrimento em uma oportunidade de aliviar o sofrimento de outros. Aceito, disse eu sem hesitar. Esta será minha forma de honrar a memória dele. Dr. Henrique sorriu. Ele sabia que você diria isso. 2 semanas depois do funeral, recebi uma ligação inesperada. Era Rodrigo, o ex-marido de Camila. Sua voz soava cansada, mas determinada. Senhor Paulo, disse ele, sei que pode parecer estranho eu ligar, mas queria que soubesse que consegui o divórcio da Camila. Ela não contestou nada, provavelmente porque sabia que eu tinha todas as evidências contra ela. Como você está lidando com tudo isso? Perguntei. Melhor do que esperava, respondeu ele. Na verdade, sinto um alívio enorme. Durante anos senti que algo não estava certo no nosso casamento, mas nunca consegui identificar o quê. Agora tudo faz sentido. Rodrigo continuou. Mas o motivo da minha ligação é outro. Encontrei mais coisas entre os pertences da Camila. Documentos que mostram que ela estava planejando tentar tomar a herança do Ricardo há pelo menos 2 anos. Isso me surpreendeu. 2 anos. Mas como ela sabia do valor da herança? Ela contratou um investigador particular para vigiar Ricardo e descobrir detalhes sobre os negócios dele. Tenho as faturas e os relatórios. Rodrigo concordou em se encontrar comigo no escritório de Dr. Henrique para entregar todos os documentos que havia encontrado. Quando nos encontramos, fiquei chocado com a quantidade de material que Camila havia coletado sobre a vida do meu filho. Havia fotos da empresa, relatórios financeiros obtidos ilegalmente, até mesmo registros dos horários das consultas médicas de Ricardo. Era evidente que Camila havia planejado meticulosamente sua tentativa de tomar a herança. Olhem isto, disse Rodrigo, mostrando um caderno manuscrito. Ela escreveu uma espécie de diário de guerra, planejando exatamente como abordaria a família no funeral e que argumentos usaria para convencer um juiz. Uma das páginas dizia: Paulo Ferreira é um homem simples, provavelmente não tem conhecimento legal suficiente para se defender adequadamente. Se eu aparecer no funeral parecendo frágil e enlutada, posso ganhar simpatia dos presentes e pressão social a meu favor. E aqui, continuou Rodrigo apontando para outra página, ela escreveu: se o plano A não funcionar, posso alegar que Ricardo estava mentalmente comprometido pelos medicamentos quando fez o testamento. Ela tinha tudo calculado. Dr. Henrique examinou todos os documentos cuidadosamente. Isto é evidência de tentativa de fraude, disse ele. Com estes documentos podemos abrir um processo criminal contra ela. Vale a pena? Perguntei. Quero dizer, ela já foi desmascarada publicamente, já perdeu o casamento. Não seria melhor deixar as coisas como estão? Rodrigo balançou a cabeça. Senhor Paulo, com todo respeito, ela precisa enfrentar as consequências legais. Se não enfrentar agora, ela vai tentar fazer a mesma coisa com outra família no futuro. Ele tinha razão. Camila havia demonstrado um padrão de comportamento predatório. Não era justo permitir que ela continuasse prejudicando outras pessoas.
Além disso, acrescentou Dr. Henrique, o testamento do Ricardo especifica que, caso fossem descobertas evidências de tentativas fraudulentas, você tem o direito de buscar reparações legais. Decidimos prosseguir com a ação criminal. Dr. Henrique disse que, com todas as evidências que tínhamos, seria um caso relativamente simples. Enquanto o processo legal contra Camila seguia seu curso, decidi focar minha energia na fundação que Ricardo havia criado. Contratei uma pequena equipe, uma assistente social, uma contadora e um coordenador de projetos. Nossa primeira iniciativa foi criar um programa de apoio para famílias na mesma situação que a nossa havia enfrentado. Identificamos 10 famílias em São Paulo que estavam lutando contra o câncer sem recursos suficientes. A família de Dona Maria, uma senhora de 60 anos com câncer de mama, foi um dos nossos primeiros casos. Ela era viúva, vivia com uma aposentadoria mínima, e seus filhos não tinham condições de ajudar com os custos do tratamento. Cobrimos todos os gastos médicos dela por um ano, incluindo medicamentos, consultas e transporte. Ver o alívio no rosto de Dona Maria, quando soube que não precisaria mais se preocupar com dinheiro durante o tratamento, foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Era como se Ricardo estivesse trabalhando através de mim para ajudar outras pessoas. Em 3 meses já havíamos ajudado 50 famílias. As histórias eram sempre tocantes. Pais que não conseguiam trabalhar porque precisavam cuidar de filhos doentes, jovens adultos que desenvolveram câncer logo no início da carreira, idosos que gastaram todas as economias em tratamentos. 6 meses após o funeral, o processo criminal contra Camila chegou ao tribunal. Eu havia decidido que precisava estar presente para ver a justiça sendo feita, não por vingança, mas por um senso de fechamento. Camila chegou ao tribunal acompanhada de um advogado diferente. Provavelmente o jovem advogado anterior havia desistido do caso. Ela parecia menor, menos confiante do que no dia do funeral. Seu cabelo estava mais simples, sua roupa era discreta, e ela evitava contato visual com qualquer pessoa. O promotor apresentou todas as evidências: os registros do investigador particular, o diário onde ela planejava a fraude, os documentos que comprovavam que ela sabia que não tinha direito legal à herança, mas decidiu tentar mesmo assim. Quando chegou sua vez de falar, Camila tentou se defender, dizendo que estava emocionalmente abalada pela morte do ex-marido e não estava pensando claramente. Mas as evidências mostravam um planejamento meticuloso que havia durado 2 anos. O juiz foi claro em sua decisão. A tentativa de fraude foi premeditada e maliciosa. A ré demonstrou um padrão de comportamento predatório que não pode ser tolerado pelo sistema judicial. Camila foi condenada a 2 anos de prisão em regime semiaberto, além de pagar uma multa de R$50 mil e ressarcir todos os custos legais do processo. Ela também foi obrigada a fazer um acordo para nunca mais tentar contactar minha família ou questionar qualquer aspecto da herança de Ricardo. Quando a sentença foi lida, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque a justiça havia sido feita. Tristeza porque toda essa situação poderia ter sido evitada se Camila tivesse simplesmente sido uma pessoa decente desde o início. Rodrigo estava presente na audiência. Após a sentença, ele me procurou. Sinto que devo me desculpar novamente, disse ele. Eu me casei com ela sem conhecer seu verdadeiro caráter. Você não precisa se desculpar por nada, respondi. Pessoas como Camila são especialistas em manipulação. Ela enganou você da mesma forma que enganou meu filho inicialmente. Rodrigo havia reconstruído sua vida rapidamente. Conseguiu recuperar o dinheiro que Camila havia gasto secretamente e havia começado um relacionamento com uma colega de trabalho que, segundo ele, era uma pessoa genuinamente boa. Com a questão legal resolvida definitivamente, pude me concentrar totalmente na fundação. Decidimos expandir nossos serviços para incluir apoio psicológico para pacientes e familiares, algo que fez muita falta durante o tratamento de Ricardo. Contratamos 2 psicólogos especializados em oncologia e criamos grupos de apoio onde pessoas na mesma situação
pudessem compartilhar experiências e se ajudar mutuamente. O programa foi um sucesso imediato. Uma das participantes dos grupos de apoio era Clara, uma mulher de 40 anos que estava cuidando do filho de 15 anos com leucemia. Ela me lembrava muito de mim mesmo durante os primeiros anos da doença do Ricardo.